Boa noite, queridos amigos. Estamos aqui em mais uma sexta-feira com o nosso estudo do livro Religião dos Espíritos. Esse livro, que é uma psicografia do médium Chico Xavier e é editado, pelo Espírito Emmanuel. É uma colaboração dos espíritos e coordenado pelo Espírito Emmanuel. Em diversas reuniões mediúnicas que existiram na época em que Chico Xavier esteve aqui encarnado e fazia o seu trabalho mediúnico. E nessas reuniões, então coordenadas pelo Espírito Emmanuel, surgiram então as belíssimas páginas desse livro, Religião dos Espíritos, que hoje nos inspira esse estudo e muito nos ensina. E hoje estamos com o capítulo 17 de título Jesus e Humildade. Mas antes de iniciar, vou me apresentar para quem ainda não me conhece. Sou Débora Rodrigues, falo da cidade de Bocaiúva, no norte de Minas. Sou instrutora de desenvolvimento mediúnico e faço parte do Templo Espírita Cristã Luz Universal, aqui da nossa região, auxiliando então nas atividades mediúnicas e no desenvolvimento. Então, assim, participar desses estudos para mim é sempre muito delicioso, porque acrescenta no meu dia a dia, nas atividades, além de edificar moralmente, a todos nós. Cada vez que nós lemos e relemos os livros de Emmanuel, as lições deixadas por esse mestre, nós aprendemos um pouco mais. Você pode ler ele 10 vezes e cada vez que você lê, você vai encontrar um sentido e uma razão diferente para aprender um pouco mais com esse grandioso mentor que conduziu a reencarnação de Chico Xavier e indiretamente conduz também as nossas encarnações com seus ensinamentos, com todo esse compilado de estudos deixados nas suas obras, que até hoje nós ainda vamos absorvendo frações de tanta energia, de tanta dedicação dessa alma comprometida com a evolução da humanidade, com a evolução. E aí eu posso, com todo carinho e respeito dessa evolução do nosso país, a quem a gente sabe que Emmanuel tinha muito carinho, nas suas missões espirituais. Mas sem mais delongas, eu vou começar. E como vocês já sabem, eu gosto de ler e ir discutindo aqui para que a gente possa melhor absorver. E deixo sempre no final uma dica. A gente lê aqui aos poucos e comenta, mas a melhor reflexão é aquela que você faz depois, lendo com você, analisando, sentindo cada palavra que é energizada pelo conhecimento desse espírito. Então aqui a gente pega um pouco da essência do capítulo e aí quando você internaliza isso e relê, você dá o sentido juntamente com a sua trajetória espiritual para esses ensinamentos aí na sua vida. Então, bora começar. Jesus e Humildade, capítulo 17. É uma reunião pública de 9 de março de 1959. A questão 937. E Emmanuel começa assim. Estudando a humildade, vejamos como se comportava Jesus no exercício da sublime virtude. E aqui Emmanuel já crava, aquilo que representa a trajetória de Jesus aqui na Terra, a humildade. O amor, a humildade, a tolerância, o carinho e o respeito para com todos, independente da sua condição, sua classe social. E aí quando eu digo condição evolutória, porque às vezes a gente liga condição a uma condição física e a gente esquece da condição evolutória, que é a capacidade de entender, de conseguir captar aquilo ao entorno em que se vive, porque a minha capacidade de absorver é diferente de outra pessoa, às vezes muito limitada, de alguém que tem uma magnitude maior e mais trabalhada, conhecimento intelectual melhor que o meu, e assim nós vamos então nos diferenciando, cada um, é claro, com a sua individualidade.
Mas aí Emmanuel, como eu disse, cravando então a essência de Jesus, pautada na humildade e no seu amor pela sua missão, ele já começa trazendo esse exemplo, esse exercício de sublime virtude do Mestre Jesus. E continua: de certo, no tempo em que ao mundo deveria surgir a mensagem da Boa Nova, poderia permanecer na glória celeste e fazer-se representar entre os homens pela pessoa de mensageiros angélicos, mas preferiu descer, ele mesmo, ao chão da terra e experimentar-lhe as vicissitudes. Então, quando a gente estuda a obra espírita, a gente sabe que Jesus é o governador espiritual da terra. E aí Emmanuel fala o seguinte: como governador espiritual da terra, ele poderia, por ter a seu comando espiritual, e a gente está falando de hierarquia e organização, tá? Determinar que outros espíritos, então, viessem encarnados e cumprissem aquela missão que foi cumprida por ele. Mas, como a gente entende na obra de Kardec, Jesus, em sendo nosso guia e modelo, ele resolve por ele mesmo passar pelas vicissitudes terrenas para mostrar que sim, é possível. E eu gosto de ressaltar isso sempre, porque você vê na trajetória de Jesus que em momento algum ele quis demonstrar superioridade, ele quis demonstrar possibilidade, que com todos os elementos que tínhamos, né, naquela época e ainda agora, é possível sermos sim pessoas amorosas, pessoas boas, que fazem a diferença na sua própria história, que escolhem novos caminhos, que escolhem então vencer os seus próprios vícios, suas próprias falhas, e agora então se redirecionar numa caminhada. Mas Emmanuel continua: indubitavelmente contava com um poder bastante para anular a sentença de Herodes, que mandava decepar a cabeça dos recém-natos da sua condição, com o fim de impedir-lhe a presença. Entretanto, afastou-se prudentemente para longínquo rincão, até que a descabida exigência fosse necessariamente proscrita. Então ele fala do poder de comando daquele espírito. E aí a gente adentra numa questão muito interessante. Nosso Criador, né, Deus, que é Deus. Entraríamos então aqui no Livro dos Espíritos e naquele labirinto de informações que existe naquele capítulo. Com toda a sua magnitude e grandiosidade, Deus respeita o nosso livre-arbítrio. E aí Jesus, como representação, também respeita esse livre-arbítrio. E aí, mesmo dentro do seu poder energético e poder de comando, ele respeita as ordens, se defende, porque ele tinha uma missão a ser cumprida, então ele se afasta e aguarda o momento certo de retornar para que ele possa então dar prosseguimento ali na sua trajetória. Mas Emmanuel ainda continua. Dispunha de vastos recursos para se impor em Jerusalém, ao pé dos doutores que lhe negavam autoridade no ensino das novas revelações. Contudo, retirou-se sem mágoa em demanda de remota província, e a valer-se dos homens rudes que lhe acolhiam a palavra consoladora. Então, a gente está falando aqui que ele sabia da sua capacidade intelectual, e a gente está falando também capacidade moral, né? Não é só de inteligência, de moralidade, de energia, de pureza, mas ele então se resguarda e se mantém, respeitando então a decisão de não seguir os ensinamentos daqueles que estão próximos dele, se acham superiores enquanto seres encarnados, e se recolhe para dar a oportunidade a outros seres, então, que se abrem para os novos ensinamentos que Jesus tem para passar para eles. E Emmanuel ainda continua. Possuía suficiente virtude para humilhar a filha de Magdala, dominada pela força das sombras. No entanto, silenciou a própria grandeza moral para chamá-la docemente ao reajuste da vida.
E aí Emmanuel sempre remonta a escolha. Você vê que em todo momento, eu vou usar uma palavra aqui só para a gente entender, existia um pedestal. Moralmente falando, Jesus estava naquele pedestal. Mas ele não se faz valer-se da sua condição para diminuir as pessoas. Pelo contrário, o movimento do mestre é sempre no sentido de estender a mão e de mostrar que se eu me arrepender, e aí o arrependimento está ligado a uma nova condição mental, né? Não só deixar para trás a condição física, mas a condição mental da qual eu estava então ali ligado, eu posso sim então me juntar a este ser elevado. E o que acontece ao longo, né, das histórias do mestre, né? Deixe e me siga, vai, não peques mais. Era sempre no sentido, saia desse padrão energético, saia destas escolhas, desapegue-se do que te impregna nestas energias. Qual é o medo que te retém? Qual é a escolha de que te retém nesse padrão? Então é esse chamado. E aí ele usa com doçura da sua superioridade moral, não para afastar aquele que está ali, né, em uma condição inferior, mas sim para aproximar e estender a mão e dizer sim, aqui é possível e eu estou contigo para te auxiliar nesse momento. Era sempre este movimento que era feito e essa era a lição passada aos discípulos e aos seguidores. Tanto é que você vê ao longo ali das histórias do Evangelho que quando Jesus determina que os discípulos façam então ali, se afaste dele e façam então eles agora os seus milagres, né, se é que a gente pode chamar assim, as suas curas, o movimento que é feito é estenda a mão e ajude. Não é vá lá e mostre o quanto você é bom. Se faça pequeno para que o outro seja grande. É quando a gente... E aí eu vou usar um exemplo muito doce, é quando você tem um filho e ele pequeno e ele estende os braços e você pega ele no colo e ele se sente grande, porque ele se sente acolhido por alguém que o protege e vai ensinar a dar os próximos passos. Então é esse movimento acolhedor que Jesus faz àqueles, e faz porque ainda há esse movimento no formato espiritual, através de outros seres em sua representação. Então é esse movimento acolhedor que Jesus faz e que ele fez ali com Maria de Magdala, né? Ele não afasta, ele não coloca em evidência suas diferenças morais, mas ele coloca ali a possibilidade do acolhimento e do redirecionamento mental. Mas Emmanuel continua ainda. Atento à própria dignidade, era justo mandasse os discípulos ao encontro dos sofredores para consolá-los nas angústias e sarar-lhes a ulceração. Todavia, não renunciou ao privilégio de seguir. Ele mesmo, em cada canto da estrada, a fim de ofertar-lhe alívio e esperança, fortaleza e renovação. E aqui eu citei um momento em que Jesus falou, né, deu aos discípulos essa ordem deles fazerem então esse movimento que era feito por ele, mas na sua grande maioria, e a gente vai falar aí de, vamos dizer, 95%, Jesus é que de fato fazia esse movimento de ir lá e curar, de ir lá e ofertar o afago, né, de ser o exemplo. E aí a gente usa a diferença de um chefe, de um líder. Ele liderava aqueles discípulos pelo exemplo, né? Demonstrando, olha, neste formato que se é possível, então, fazer a diferença na vida dos outros. E eu faço questão de fazer, porque eu tenho esse amor para ofertar, o mesmo amor que vocês podem ter. E eu faço isso não porque eu sou o melhor,
mas porque me faz bem acolher os meus irmãos, acolher então aqueles que necessitam desse auxílio. E você vê a diferença da elevação moral? Porque ela não agride, ela é doce, ela é amorosa, ela é uma completude daquele ser que se encontra perdido. E Emmanuel continua. Certo, detinha elementos para desfazer-se de Judas, o aprendiz insensato. Porém, apesar de tudo, conservou até o último dia da luta, entre aqueles que mais amava. E aí a gente entra em diversos debates e discussões de quem foi Judas na missão de Jesus. E a mim não cabe tecer comentários sobre as atitudes de Judas. Eu acho que é um espírito que passou por provações, é um espírito que já, ao que se sabe da história espírita, já resgatou, né, as suas escolhas, já enfrentou, né, as consequências dos seus atos. Mas aí a gente está falando de quando Jesus mantém por perto aquela pessoa que ele sabe que, e aí eu vou falar sem tecer comentários de quem era Judas, mas a título de exemplo, que quando você mantém por perto uma pessoa que você sabe que te quer mal, mas não porque você quer que se vingar, mas porque você acredita no que há de bom naquela pessoa. Porque a gente sabe também da importância de Judas no discipulado. Ele teve as qualidades, as coisas boas que foram edificantes, apesar das escolhas. Então a gente não pode metrificar esse espírito por uma escolha, que ele, como espírito, arcou com as consequências. Né? A nós, é uma análise histórica para que nós, pelo exemplo do outro, possamos fazer escolhas melhores, mas sem, então, adentrar na carga energética do outro, porque, como diria Joana de Ângeles, nós já temos a nossa própria carga energética e não queremos, então, trazer para nós aquilo que não é vamos dizer assim, dos nossos débitos kármicos. Mas aí Emmanuel continua. Com uma simples palavra, poderia confundir os juízes que o rebaixavam perante Barrabás, autor de crimes confessos. Contudo, abraçou a cruz da morte, rogando perdão para os próprios carrascos. Aí a gente está falando de benevolência, de indulgência. A gente está falando de compaixão com aquele que incompreende os próprios erros. E ali a gente está falando de pessoas que não entendiam a dimensão das suas escolhas e que com certeza, como espíritos, sofreram muito pelas escolhas efetuadas. E a gente sabe que a história, de uma forma ou de outra espiritual, tinha um porquê de acontecer, mas que aqueles que deram causa tiveram que fazer os seus reajustes espirituais em virtude disso. Mas, como diz Emmanuel, ele não se mostrou superior ali para diminuir ninguém em momento algum. E continua. Por fim, poderia condenar Saulo de Tarso, o implacável perseguidor, apenas Soeses, pela intransigência, eu falei errado, me desculpe, pela intransigência perversa com que aniquilava a plantação do evangelho nascente, mas buscou em pessoa as portas de Damasco, visitando-lhe o coração, por sabê-lo enganado na direção em que se movia. Então aí a gente entraria na história de Paulo de Tarso, e aí a gente volta num comentário que foi feito sobre Judas, porque Jesus não estava ali avaliando as escolhas negligentes de Saulo, mas ele estava avaliando a capacidade de Paulo como então divulgador, como
a sua importância, né, espiritual para aqueles espíritos que se guiaram depois. E a gente sabe da importância de Paulo para a história, né? É um discípulo posterior ao desencarne de Jesus, mas que tem um impacto energético pela sua capacidade de oratória, conhecimento e pela sua resignação espiritual diante das adversidades, porque ele vai contra um sistema do qual ele foi criado para falar, olha, eu aprendi assim, mas eu errei, as coisas não são assim, Jesus estava certo, a gente não entendeu a mensagem, e esse é o caminho, a verdade e a vida, e a gente tem que seguir por ele. Então agora a gente tem que fazer diferente. Então ele vai contra tudo que ele fez até então, sem apego a uma reputação que poderia se ter. Então ele apenas se entrega. Quando ele se percebe, então, negligente, ele apenas se entrega e se redireciona. E Jesus, então, também ciente da sua capacidade espiritual, não se apega, né? A gente nem poderia falar que Jesus se apegava a algo, mas não se apega então aos erros e sim à potencialidade daquele espírito. E Emmanuel finaliza com esse parágrafo maravilhoso, dizendo: com Jesus percebemos que a humildade nem sempre surge da pobreza ou da enfermidade, que tanta vez somente significam lições regeneradoras. E sim que o talento celeste é a atitude da alma que ouvida a própria luz para levantar os que se arrastam nas trevas e que, por cura, sacrifica a si própria nos carreiros empedrados do mundo, para que os outros aprendam, sem constrangimento ou barulho, a encontrar o caminho para as bênçãos do céu. E aí me lembra que daquela pessoa que tem o dom inato de ensinar. Sabe aquela pessoa que é muito inteligente, mas ela consegue, com um gesto, com uma frase, trazer tanta leveza e tanta doçura que quando você se vê, você está envolvido e aprendendo com ela, mas sem se sentir constrangido pela diferença que há entre vocês nessa caminhada do aprendizado. E aí Jesus traz naquele exemplo de humildade a sua grandeza, sem que ela se imponha sobre a sua pequenez. E Emmanuel traz muito bem isso, não me recordo em qual livro, que humildade é reconhecer a nossa pequenez diante da grandiosidade de Deus. E aí a gente replica isso ao Mestre Jesus, é claro. Mas ele traz essa grandiosidade sem enfatizar a nossa pequenez. Ele traz essa grandiosidade nos trazendo para junto dessa grandiosidade dele, nos trazendo como filhos do Criador, o mesmo Criador que o criou. Então, nos colocando na condição de irmãos e seguidores de um mesmo caminho. E eu gosto sempre de dizer, quando eu tenho a oportunidade, que nosso caminho é um só. Nosso caminho é rumo ao amor de Deus, do Criador. E às vezes a gente fica retardando esse caminho, porque a gente é meio cabeça dura. Mas esse é o final de todos nós, a unicidade nesse amor do Criador. Como suas criaturas, então fazemos parte dessa essência, e essa é a nossa real essência. E Jesus é esse caminho, é essa possibilidade real de que nós vamos conseguir sim, cada um a seu tempo, a seu modo e a sua dedicação espiritual. Bom, esse foi o estudo de hoje. Na semana que vem teremos o capítulo 18 de título Herança, com os nossos amigos que vão dar continuidade. Agradeço a vocês que estiveram aqui até agora e a dica de sempre é: releia com seu coração. Os olhos te trazem o grafema, né? Que são as letras, as palavras,
mas leia com o coração, que vai trazer a energia de cada intenção deixada, então, nesse grandioso estudo, esse grandioso livro que o Espírito Emmanuel e nosso querido Chico deixou aí para nós, nesses compilados de mais de 400 livros, né? Entre tantas revistas da sua carreira. Um agradecimento mais que especial a todos que sempre nos acompanham na sexta-feira. Segue o canal que vocês vão estar sempre recebendo as notificações dos estudos. Aguardamos vocês na próxima sexta e um abraço e um beijo no coração de cada um de vocês.